Doador de sangue há mais de 5 anos, Joel comemora a vinda ao Hemosk de Blumenau. Depois de 2 anos e meio, o jovem pôde voltar a fazer uma das ações que considera muito importante: ajudar quem precisa. Eu sofri um acidente de moto, daí fiquei 2 anos, na verdade, né, em questão de cirurgias e tal. Aí que dependendo da classificação da cirurgia, você pode doar, às vezes primeiramente era 1 ano, daí depois é avaliado. E aí foi avaliado e ficou em 6 meses. Daí depois de 6 meses, agora como meu sangue é O negativo, e um sangue bem raro, né? Eu sou um doador universal, mas para receber só de O negativo. E também daí fui comunicado, né? Me ligaram, vim aqui, estou fazendo doação. Assim, por incrível que pareça, eu até trouxe uma pessoa junto, meio que não querendo, tá doando também, né? Mas apesar de realizar o procedimento há vários anos, ao retornar ao Hemocentro, Joel precisou passar por uma triagem para verificar se estava ou não apto a doar sangue novamente. E Joel não é uma exceção. Todo cidadão que deseja doar sangue precisa passar por este procedimento. Ele passa por uma etapa chamada de pré-triagem. Nessa etapa da pré-triagem, o doador ele tem o seu dedo, né, furado para verificar, né, se ele tem ou não tem anemia, verificado se ele está com febre, né. Em algumas situações a gente pode até verificar também o peso, a pressão desse doador, né. A medição da pressão vai ser verificada também. Depois dessa etapa, ele passa pela triagem clínica. Nessa triagem clínica, ele acaba sendo questionado, né, de acordo com os itens estabelecidos em legislação, né, no qual vai ser verificado se ele está tomando algum medicamento, se ingeriu bebida alcoólica recentemente, se tem alguma manifestação gripal, entre vários critérios estabelecidos em legislação. Após esse estabelecimento desse questionamento, o triagista ele vai verificar se o doador está apto ou não apto. Esse processo é realizado para garantir ao máximo a segurança dos doadores e dos receptores. Se o candidato estiver apto a doar, o sangue é coletado e o próximo passo é a realização de testes para verificar se o sangue está realmente livre de contaminações. Todos os hemocentros no Brasil realizam testes, por exemplo, para HIV, hepatite C, sífilis, chagas, né, hepatite B. Então, todo o sangue transfundido, todo o sangue doado, né, no Hemosk realizado esses testes. Não há sangue sendo liberado sem ter essa realização desses exames. Além disso, desde 2013, o Brasil adotou uma metodologia mais moderna em relação à detecção do vírus do HIV e da hepatite C, o chamado teste NAT, exame que identifica o vírus num espaço mais curto após a contaminação. O Hemosk ele foi convidado pelo próprio Ministério da Saúde a realizar um estudo piloto em conjunto com outros hemocentros também convidados pelo Ministério da Saúde para implantar e estudar essa viabilidade desses exames NAT no Brasil. O Hemosk já realizava o teste NAT muito antes de ser colocado em legislação. Mas mesmo existindo meios mais eficazes para garantir a segurança dos receptores, ainda assim não é possível garantir que o material possa estar 100% livre de alguma contaminação. Os testes do HIV que a gente faz aqui, a gente consegue reduzir a janela, né, a janela imunológica, que isso é importante a população entender. A janela imunológica é aquele tempo onde, se eu entrei em contato com o vírus, o meu organismo pode não manifestar nos exames, né? Então, com esses testes que a gente faz hoje em dia, a gente consegue reduzir, por exemplo, no teste do HIV, que a gente usa uma técnica chamada de NAT, de 7 a 10 dias, né, essa janela. Então, mas mesmo assim, se o paciente tiver uma situação de risco, por exemplo, no final de semana, e vier doar na segunda-feira, não tem, com o melhor exame que existe hoje no mundo, não tem como pegar nesse ponto. Por isso, quem praticou alguma ação considerada de risco dentro das normas estabelecidas pelo Ministério da Saúde e pela Anvisa, acaba sendo impedido de doar sangue. Não existem grupos de risco, mas sim comportamentos de risco. Por exemplo, na triagem lá tem, falando de tatuagem, de piercing, são pessoas, né, que optam por fazer, for fazer uma tatuagem, botar um piercing, mas que vão ficar um período impedidas, né, de fazer a doação de sangue. A relação
sexual também entra nesse comportamento de risco. Mas para a professora de Direito da FURB, as normas para a doação de sangue poderiam ser mais claras, estabelecendo critérios que não levem uma pessoa a entender como uma discriminação de qualquer tipo. A partir do momento em que você diz, né, a pessoa com tatuagem tem uma certa limitação, não vou dizer que ela está impedida, mas ela tem uma certa limitação, né? Pessoa que pratica determinados comportamentos, estilos de vida, ela tem uma certa limitação para doar. Eu acho que as pessoas, às vezes, elas enxergam isso com um preconceito, mas tem que salientar, a gente tem que salientar que a portaria 2712, ela deixa bem claro no começo que no atendimento ao doador, ao candidato à doação, o serviço ali, a pessoa capacitada para a entrevista, ela deve agir de forma a não discriminar, a não agir com preconceito, não emitir juízo de valor. Então, a avaliação dela é objetiva com base nos critérios estabelecidos pelo próprio Ministério da Saúde e da Anvisa. Mais objetiva possível, né? Não abordando categorias, mas sendo específica naquilo que coloca em risco a saúde do receptor. Nesse sentido, quanto mais específico, quanto mais clara for a resolução e a portaria quanto ao que efetivamente causa risco para o receptor, eu acho que tornaria tudo muito mais claro para a comunidade. Mas a professora também reforça que o direito de quem vai receber a doação de sangue sempre deve ser maior de quem vai doar. Eu não vejo como um direito, não é um direito meu doar sangue, né? Eu posso exercer o meu dever de solidariedade para com as outras pessoas que precisam. Então é um dever meu para com a comunidade. E para que eu possa agir dessa forma, para que eu possa doar sangue, eu preciso cumprir os requisitos mínimos de segurança estabelecidos pelos órgãos competentes.